Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco nesta noite muito especial. Eu considero uma noite muito especial porque nós vamos falar com um especialista num daqueles ícones literários do século XX, né? Uma das figuras mais populares, também uma figura que envolve algumas polêmicas. Um escritor que, da alta cultura, vendeu, eu creio, Luiz Roberto, que apenas Garcia Marques possa se lhe equiparar em termos de vendas de livros da alta cultura, porque eu li num texto que eu achei errado do Wilson, que ele falou em menos de um mês, eu acho que deve ter sido em alguns meses, O Velho Mar, só nos Estados Unidos, no ano do seu lançamento, 52, vendeu mais de 5 milhões de exemplares, o que, sem dúvida nenhuma, é uma façanha. O nosso convidado de hoje, quem me indicou há uns 2 anos atrás, eu queria fazer um ciclo que teria que alguém falar do Hemingway, foi o professor Ricardo Barberena, meu querido amigo, meu querido ex-aluno, e que dirige lá. Atualmente ele é uma espécie de diretor do núcleo cultural da PUC, que é muito, muito ativo. E ele já tinha me falado do Luiz Roberto como um sujeito que sabia tudo e mais um pouco a respeito do Hemingway. Eu não conhecia, ele é paulista, e é professor, atualmente ele é professor aqui na Escola de Humanidades. Depois eu até vou perguntar no final que escola de humanidades é essa, doutor em teoria literária, é autor de 3 obras literárias. Uma delas, esta eu me lembro, não li, mas me lembrei quando tu falaste, porque na época eu era secretário, que é Um Amor é um Lugar Estranho, que foi finalista do Açoriano de Contos aquele ano, não é verdade? 2012. Uhum. E agora tu tens um último lançamento, que tem um título que eu não considero, digamos assim, totalmente comercial, porque é um pouco grande, mas é um título muito bonito. O Lado que Não Era Visível para Quem Estava na Estrada. Tá aí, perfeito. Depois pode até, no final, vamos falar um pouquinho desse livro. E também eu já vou dizer que eu gosto desses títulos longos, mas raramente eles emplacam. O nosso escritor, com quem tu conhece, com quem tu trabalhaste, Luiz Antônio de Assis Brasil, tem um livro, seu primeiro livro, chamado Um Quarto de Légua em Quadra. As pessoas, isso me dito por um livreiro, que era de uma importante livraria que havia no centro de Porto Alegre, ele dizia o seguinte, as pessoas, porque houve um tumulto quando foi lançado esse livro, porque ninguém sabia quem era Assis Brasil, e teve várias críticas favoráveis na imprensa, que então havia ainda cadernos, suplementos no Correio, que tem até hoje, e na Zero Hora. E as pessoas trocavam o título, né? Queriam um quarto de égua, de milha, uma milha de um quarto, de um quadro, enfim. Embora eu acho muito bonito o título, e esse teu também, mas depois nós vamos falar disso. Antes de começar a falar, e antes de eu já começar a te interrogar aí, para que nos toque nesse autor tão definitivo, ou pelo menos tão importante, definitivo, nós vamos falar agora, eu vasculhei a internet e achei um videozinho que vale a pena ver, porque é um videozinho de 3 minutos, em que Hemingway dá uma entrevista a um pitoresco repórter cubano, não sei se já era a televisão cubana, se era um filme, em 1954. Vamos ver, para a gente ver o espanhol do Hemingway e para ter uma coisa mais palpável dele aqui nesse momento. Vicente, dá para tocar o vídeo, mas a gente consegue. Em sua finca Villa Vigía, em San Francisco de Paula, dispuestos a interrogar al escritor Ernest Hemingway, que acaba de ganar el premio más importante que se le otorga a los escritores en el mundo. Mr. Hemingway, nosotros quisiéramos saber qué ha experimentado usted, qué sensación, qué emoción ha tenido usted al ganar el Premio Nobel de Literatura. Primero, experienciado una sensación de alegría
Pues un poco más alegría y pues puede ser un poco más. Soy muy contento de ser el primero cubano sato a ganar este premio y alegre que han dicho las autoridades que era basado sobre un paisaje cubano, que es Cojima, más o menos mi pueblo. Nosotros sabemos que usted ha sido un viajero incansable a lo largo de toda su vida, que usted ha recorrido todas las partes del mundo. Sin embargo, usted siempre ha acabado por venir a laborar en Cuba. Incluso esta novela que le acaban a usted de premiar tiene como fondo el paisaje cubano. Nosotros queremos saber hasta qué punto Cuba, el paisaje cubano, ha influido en su creación literaria. Creo que me han influido en el sentido de tratar de comprender la mar. Nosotros que quiera llama la mar, pero es el mismo. Pero cuando hay norte se llama de la manera femenina a veces. Pero la mar es la gran influencia en mi vida y en lo que he tratado de hacer en la literatura. Y sobre todo la mar de la costa norte de Cuba, donde hay gente tan noble y más noble que él, que yo he tratado de describir en El Viejo e la Mar. Muito bem. Era só para dar uma lembrança aí, né, do Hemingway e também essa relação que ele teve muito afetiva com Cuba, né, Luiz? Mas, enfim, muito obrigado por ter aceito o convite e antes de começar te fazendo questionamentos sobre o Hemingway, eu vou perguntar o seguinte: de onde é que surgiu essa tua paixão, porque, pelo que eu sei, é absoluta, pela obra do escritor americano? Tá, boa noite, Sérgio. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Dizer só que você perguntou da Escola de Humanidades. A Escola de Humanidades é da PUC, né? Eu sou professor da PUC hoje, colega do Ricardo Barberena, né? Apesar de ser paulista. Já estou aqui em Porto Alegre há 10 anos. Né? Me enrolei por aqui, acabei ficando. Me enrolei no bom sentido, né? Quando eu era adolescente, eu ganhei uma bolsa para fazer intercâmbio cultural em Overland Park, que é do lado subúrbio de Kansas City. Era uma bolsa da AFS para alunos de escola, né, escola pública, enfim. Aí eu fui para lá e o Hemingway, quando tinha a minha idade na época, 17 anos, ele saiu de Oak Park, subúrbio de Chicago, e foi trabalhar como jornalista. Ele não queria fazer universidade, terminou, né, terminou o colégio, ele foi trabalhar de jornalista, porque o tio dele conhecia alguém de um dos maiores jornais dos Estados Unidos à época, um jornal revolucionário, o Kansas City Star. Então, eu, por acaso, nessa época, me caiu nas mãos o Paris é uma Festa. E, né, o Paris é uma Festa, porque ali o Hemingway era estudado na escola, né? Tinha lá o mesmo prédio do jornal, que existe até hoje, onde o Hemingway trabalhou.
E aonde ele fala, né? Se entrar hoje no site do Kansas City Star, tem lá as reportagens do jovem, do adolescente Hamer, né? Que ele fala que ele aprendeu ali muita coisa de depuração de estilo, porque o jornal tinha lá um manual de redação, isso que era o revolucionário, né? Para acabar com o nariz de cera e tudo mais, nas matérias de jornalismo. E aí eu li o Paris é uma Festa, já com 17 anos, e eu falei, meu Deus, eu quero viver isso aqui que eu tô lendo, eu queria, na verdade, né? Eu quero viver isso aqui, eu quero ser esse jovem, porque depois, né, o Hamer vai para a guerra, volta, mas ele chega em Paris, né, 22 de dezembro de 1921, 100 anos agora, nesse ano. Ele chega em Paris com 22 anos, com a ideia de se moldar escritor, digamos assim. E aí isso está lá no Paris é uma Festa, né? E eu me apaixonei por aí, pelo Hemingway. E depois eu fui fazer faculdade, primeiro de artes cênicas, desisti, depois de jornalismo na USP, ambas. E aí, o Hemingway também foi jornalista, inclusive seguiu o conselho dele, né? Uma bela profissão, o jornalismo, desde que largada, né? Abandonada há tempo. E aí eu também abandonei o jornalismo, né? Depois de 14 anos, aí foi quando eu vim para Porto Alegre, e foi daí que surgiu essa paixão pelo Hemingway. Eu fiz uma tese de doutorado, né? O meu doutorado em teoria da literatura é sobre a formação do Hemingway como escritor, lá naquela Paris modernista, né? Mas já é a continuação, na verdade, do meu TCC de jornalismo, que eu tentei fazer algo assim, só que eu não era capaz. Um jornalista, um jovem, né? Estava se formando em jornalismo, mas na faculdade de jornalismo, eu também, né, ganhei fui contemplado com uma oportunidade, com uma bolsa do governo francês para fazer um ano da faculdade na França. Era um convênio com a USP, fazer uma seleção interna na USP. Não fui para Paris, fui para Grenoble, mas aí eu ia para Paris e ficava andando pelos lugares do Hemingway, tirando fotos. Pelos bares? Né, mais ou menos, eu tirava foto dos bares, restaurantes de onde ele morou, tá até lá o primeiro apartamento dele, e mais aonde o Ezra Pound morou, e aí eu usei isso para tentar contar essa história no meu TCC, que ficou muito amador, digamos assim. Na tese eu refiz isso, né, embasei, dei uma tese de 300 páginas, mas eu voltei para fazer o doutorado sanduíche em Paris, e também voltei para os lugares, tirei foto de novo, pesquisei na biblioteca da Nacional da França, enfim, fiz tudo ali e construí essa história, que é uma história que me fascina. Essa história do Hemingway com Paris, né, me fascina muito. Tanto é que eu estou preparando um livro agora que no fim do ano sai pela EDIPUC sobre isso, né? Sobre Paris e Hemingway. A Revolução Francesa de Ernest Hemingway. Eu soube ali uma resenha, mas não vi o livro, acho que não saiu em português, um livro mais ou menos recente de um estudioso americano que trata da juventude, que é uma parte assim um pouco obscura, né, relativamente obscura, e pela resenha que eu li, eu percebi que a formação literária do Hemingway era bastante precária até a sua ida para Paris, né? Que ele era desordenadamente, lia, mas não tinha uma formação mais densa, organizada, né? E que Paris Paris foi a cidade-chave para ele, né? E até interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, puxa, eu não li todos os livros, mas quero ser escritor. Há muitos exemplos. Claro que o ideal é você começar cedo, mas há exemplos, né? Creio que o próprio Conrad é um outro exemplo, né? De escritores que têm outras funções, outras profissões, e que, de repente, são de tal forma atingidos, né, por um volume e conseguem captar com as suas antenas mágicas o aproveitável daquele momento histórico, né? Eu acho que é o que aconteceu com Hemingway, né, em Paris.
O que aconteceu com o Hemingway em Paris, Sérgio, eu acho algo mágico, assim. O Conrad é, inclusive, um ótimo exemplo, porque ele escreve em outra língua, né? Ele escreve em inglês, isso faz parte do estilo dele. Mas o Hemingway nasceu nessa cidadezinha chamada Oak Park, né? Hoje está incorporada a Chicago. Tá lá a casa dele, o museu e tal, a escola. Era uma cidade de caipiras americanos? Isso, exatamente. Era uma cidade conservadora, muito conservadora. A escola que ele estudou, a high school, a Oak Park High School, era uma das melhores escolas do país, em termos de high school. Mas o que acontecia? A biblioteca da cidade, que também era uma boa biblioteca, ela não tinha autores contemporâneos da época, né? E a biblioteca do colégio também, o colégio não ensinava. Então ele leu os clássicos, se é que se pode dizer que já havia clássicos americanos ali, mas ele leu Mark Twain, ele leu, enfim, ele leu muita coisa, mas de literatura não canônica, de literatura que fazia sucesso à época em jornais e revistas, mas ele não leu Flaubert, ele não leu Dostoiévski, esses autores ele não tinha acesso à época. Isso ele só foi ter acesso em Paris, porque quando ele chegou à época dele ir para a universidade, ele não quis também. Ele queria viver a vida, né? Na verdade, o que ele queria era ir para a guerra. Ele queria aventura. Ele tinha, né? Depois ele vai reconhecer que ele tinha uma ideia totalmente errada do que era a guerra, né? Ele vai se tornar um pacifista, mas naquela época adolescente ele queria ir para a guerra. E a Primeira Guerra Mundial tem a história que as pessoas não estavam acostumadas com aquilo, né? Foi uma guerra. Não sabiam. Iam para o fronte sem sabê-lo, né? Isso, achavam que ia durar 3 meses, né? Durou 4 anos e o Hemingway tentou se alistar e ele não conseguiu, porque ele tinha um problema no olho. Então ele não conseguiu ser aceito pelo exército. Ele falou, não, eu também não quero ir para a universidade. Ele acabou indo trabalhar de jornalista. Lá em Kansas City ele ficou sabendo que tinha possibilidade de ir como motorista de ambulância da Cruz Vermelha. Ele se alistou, assim como outros escritores, né? E ele foi como motorista de ambulância. Tinha uma coisa que entre o mundo masculino, né, tóxico, diga-se de passagem do período, que você tinha que passar por essa experiência da guerra para virar homem. E o Hemingway, ele acabou, como o John dos Passos, por exemplo, eles foram como motorista de ambulância então ele voltou da guerra querendo ser escritor, querendo escrever sobre aquilo, só que ele não tinha como, por mais que ele gostasse de ler, ele tentou, ele não conseguiu escrever nada que fosse reconhecido como de valor. E aí ele vai para Paris. E ele vai para Paris meio que por um acaso. Ele queria voltar para a Itália, aí ele encontra o Sherwood Anderson, né, um escritor famoso do período, que fala, olha, se você quiser ser escritor, vai para Paris, não vai para a Itália. Né, como ele na guerra ele foi para a Itália, ele queria voltar para a Itália, ele queria sobretudo fugir dos Estados Unidos sob lei seca, né, enfim, com um lugar conservador, ele queria ir para uma Europa mais liberal, e ele acaba indo para Paris, recém-casado, né, ele vai como correspondente freelancer do Toronto Star, mandando matéria e recebendo por matéria enviada, só que o que o mantém é a renda que a mulher dele, a Radler Richardson, a primeira mulher, 7 anos mais velha, o pai dela tinha morrido, ela tinha uma renda no banco que Paris estava destruída, a economia francesa pela guerra, estava barato a cidade, né? $1 chegou a valer 14 francos, então eles viviam bem, né? Apesar do que ele diz no Paris é uma festa ali, eles viviam bem, com pouco dinheiro. E lá em Paris, ele tem um choque, assim, que isso que eu chamo o algo mágico. Esse jovem que não tinha ido para a universidade, que não tinha lido muita coisa, né, de uma cidade, como você disse, caipira, ele cai na capital do modernismo, na Paris, o coração do modernismo. E ele vai morar em Montparnasse, né, no bairro aonde você saía na rua, você encontrava, né, no café, o Pablo Picasso, né? O Modigliani morreu um pouco antes, mas enfim, você encontrava
tanta gente ali, o James Joyce, né? E os mentores do Hemingway, a Gertrude Stein, né? O Ezra Pound. Ele vai respirar aquilo, ele vai incorporar aquilo vai ser uma revolução para ele, ele vai ter contato. Ele não via, por exemplo, casais homossexuais que andavam abertamente pela rua, e de repente ele entra em contato com isso, né? Ele vai ter grandes amigas, sobretudo, né, mulheres gays, então isso tudo é novidade para ele, a música, né, o balé russo. Isso tudo vai fazer uma diferença, né? O Louvre, né? Então ele vai incorporar isso e vai primeiro na Shakespeare Company, né? A livraria que hoje ela está ali na Rue de la Boucherie, mas é outra, não é a mesma, é uma continuação daquela. Ela ficava em outra rua, não me lembro agora, mas a proprietária, né, que ela meio que adota o Hemingway, né? E ele chega ali, né? Ele conta que ele olha aqueles escritores, os quadros dos escritores nas paredes, e ele não reconhece ninguém, porque ele não leu aquelas pessoas, ele não sabe quem são, mas ele vai ler. Ele vai ler. Ela vai emprestar, ela não vai cobrar, ela empresta livros para quem paga uma mensalidade, ela não vai cobrar do Hemingway, né? E elas vão ser amigos a vida inteira. Ali vai ser meio que o lugar que chegam as correspondências dele, mas ele começa a ler, né, e começa a mostrar os textos. Ele vai com cartas de recomendação do Sherwood Anderson, né? Ele mostra essas cartas para o Ezra Pound, para Gertrude Stein, que vão, né, o Ford Madox Ford. Ele vai conviver com essas pessoas, vai mostrar os textos, vai trabalhar numa revista literária, né, com o Ford Madox Ford, a Transatlantic Review. Ele vai editar essa revista junto com o Ford. Então, tudo isso vai participar dos saraus, os famosos saraus da Gertrude Stein. E então isso vai fazendo com que ele se forme como escritor, com que ele se molde, né? Eu sempre brinco, né? A oficina literária do Ernest Hemingway foi Paris, né? Uhum. A escrita criativa dele foi Paris. Sim, e que soberbo encontro, né? Agora, também depende do indivíduo, das circunstâncias e das amizades, porque, compare, por exemplo, nessa mesma época está em Paris, um pouquinho depois, 2 anos depois, o Oswald de Andrade. Uhum. O Oswald, claro, ele tem um papel como, né, desintegração da forma tradicional, mas, a rigor, ninguém mais o lê, né? É um escritor para professores, né? E o Hemingway teve, talvez, a chance de encontrar essas pessoas, né, diretamente, cair nos braços dos grandes modernistas internacionais, né? Sim. Primeiro, Sérgio, eu adoro o Oswald, tá? O Memórias Mentais de João Miramar eu acho belíssimo, assim, o livro. E o Oswald, ele foi para Paris a primeira vez, né, em 1909. Ele estava lá quando o Marinetti lançou o Manifesto Futurista. Manifesto. E aí, tanto que o Oswald volta dessa primeira viagem falando do futurismo, encantado, né? Um julgamento errado, né? Mas falando do futurismo ali, e depois ele vai chamar o Mário de Andrade de meu poetinha futurista. O Mário vai ficar bravo com ele, né? Quando lança o Polícia Desvairada, mas aí, como o modernismo ali também, né? Esse modernismo um pouquinho antes vai influenciar o Oswald. Mas o Hemingway, ele tinha uma vantagem, que, enfim, uma vantagem, né? Entre aspas, mas ele tinha ele falava inglês, né? Ele escrevia em inglês. Então ele entrou e Paris estava, né, tomada por, né, americanos, sobretudo, porque lá se podia beber, lá tinha os mais liberais e lá era barato. Então Paris chegou a ter, na época, 50 mil americanos morando em Paris. Houve vários escritores que tiveram em Paris nessa época, além do Fitzgerald, né, que se tornou muito amigo dele. Creio que o Faulkner também andou por Paris aí alguma vez nos anos 20. Ele só visitou o Faulkner. O Faulkner não chegou a morar, mas ele visitou. Tá. Ou ele disse... aquela autora da Era da Inocência, da Idade da Inocência... Sim, acho que é Eleanor... Wharton, né? Acho que esteve lá também. Essa morou lá, eu tenho certeza. Por quê? Não, você tinha uma comunidade muito grande. Eu não é que... Era meio que obrigatório você, pelo menos, dar uma passadinha em Paris.
Tinha muito escritor americano e muito escritor, né, irlandês, inglês, né, o próprio Maddox Ford, o James Joyce, os americanos, então, basicamente todos foram para lá. A exceção era quem não foi para lá. E aí tinha editoras de americanos ali em Paris que publicavam em língua inglesa, tinha jornais, né? Os jornais tinham uma edição para os americanos, os jornais americanos tinham uma edição parisiense, porque era uma comunidade muito, muito grande ali. Se tu tivesse uma chance histórica, como naquele filme do Woody Allen, tu seria a década que tu irias? Nossa! Tu escolheria uma década no mundo, tu escolheria a década de 20 em Paris. O problema é que, como o Diário diz, não tem penicilina, né? Mas eu escolheria, sabe? E nem broca, né? A broca era pedal, né? Para fazer qualquer coisa no dentista não tinha anestesia. E a broca não era elétrica, né? Só se falar já me dói, mas eu escolheria. Antes da gente ainda... Claro que a gente vai falar, eu quero falar da questão da chamada geração perdida, criada esse termo que teria sido criado pela Gertrude Stein. Eu queria que tu falasse um pouco, porque há um rumor assim de uma infância. Eu tenho lá, eu não sei, porque como eu nunca li nada diretamente, mais complexo sobre a infância do Hemingway, há um rumor de uma infância infeliz, ou relativamente infeliz, não digo totalmente infeliz, com uma mãe prepotente, autoritaria, não sei. O que tu tem-nos a dizer? Porque, em geral, são os pais, né? Os escritores têm traumas com os pais. Houve um trauma de Hemingway com a mãe? Houve, né? Houve. Primeiro, acho que foi o próprio Hemingway que falou, né? Que você precisa para ser escritor. A primeira coisa é uma infância infeliz, né? Para depois você poder né, escrever sobre isso. Mas houve. Porque a mãe dele, era costume na época, por exemplo, você vestir as crianças, mesmo os meninos, com roupas femininas. E a mãe do Remy fez, né, a família do Remy fez isso com ele, só que além do tempo, por mais anos do que se costumava fazer, né, ainda um resquício da era vitoriana. E isso incomodava já de criança, ele já, né? E a mãe dele era autoritária, ela era, né? Ela tinha um problema, né? Que ela vinha de uma família mais rica do que a família do pai dele. E aí era um casamento problemático, porque o pai dele ele passou, por exemplo, a vida ao ar livre, ele gostava muito disso, e ele era médico, mas ele gostava de fazer filantropia, e a mãe do Hemingway não era tanto assim, então eles tinham bastante briga, eles tinham uma questão religiosa muito forte, ambos eram religiosos, e isso eles, né, tanto a mãe quanto o pai, cobravam do Hemingway, e ele se sentia muito incomodado com isso. Junto a isso, né, tem um histórico familiar de suicídios, né? Na família do Hemingway, contando o avô, o tio, o pai, um irmão e uma irmã. Depois, agora, a última foi a neta, né? A Mariel Hemingway, que era atriz, modelo. São 8 pessoas que se suicidaram. Então, algo, né, que é um problema. A gente pode falar depois, tem que falar, eu acho, dos problemas psicológicos do Hemingway, que né, sofreu muito com isso. Era um bipolar antes de ser diagnosticada, né, a bipolaridade. Mas, por exemplo, quando o pai do Hemingway se suicidou, a mãe dele enviou a arma do suicídio para o Hemingway, pelo correio. Ele já não morava com a família. Mas era umas coisas um pouco inexplicáveis. Uma simbologia pungente, né? E ele tinha... Né, ele tinha um problema com a mãe também tinha coisas boas, mas tinha um problema. E aí ele também
ele se ressentia porque ele achava, né, talvez tem uma questão de machismo, uma série de coisas, ele achava que a mãe humilhava o pai, porque tem né, os biógrafos, as biógrafas relatam que a mãe falava para o pai: você não ganha dinheiro suficiente para manter a família, né? A mãe dele não trabalhava, era, né, uma família mais tradicional da época. Então tinha esse problema. Eles compraram uma casa maior e não tinham dificuldade para pagar a casa, iam perder a casa. Eles tinham lá uma fazenda e, né, a mãe não gostava tanto, o pai gostava mais. Uma fazenda, não, uma chácara à beira do lago, né? À beira do lago, né? Que o Hemingway depois vai usar ali, né? O rio, o lago. Mas enfim, tinha uma questão. A infância dele, quando tem aqui, né? Por exemplo, as cartas do Hemingway aqui. Começa com ele com 8 anos, falando, né, contando já que foi caçar ali, viu alguma coisa. Mas então ele não tinha consciência que na infância, acho que nenhuma criança tem, né, consciência que é infeliz. Depois ele vai dizer que foi infeliz, mas o fato é que deixou traumas, né? A família queria muito que ele fosse para a universidade, ele não queria ir, né? Ele era um aluno um pouco. Ele era um bom aluno, mas um aluno rebelde. Aí ele era punido pela família por isso. Acho que não é só a mãe, é a mãe e o pai, né? No final ele mas ele vai alimentar uma raiva. O Hemingway alimentava muita raiva das pessoas. Ele vai alimentar uma raiva da mãe que vai perdurar ao longo da vida. Ele vai culpar a mãe pelo suicídio do pai, por exemplo. Tá. Não, isso é interessante, porque depois a gente vai falar alguma coisinha, eu queria falar nisso aí. Mas voltando a Paris, vamos supor que tu estás lá olhando, olha ali o Scott Fitzgerald, olha ali o Picasso, né? Olha ali o Cézanne, né? Eu acho que estava vivo ainda o Cézanne, né? Essa questão da geração perdida americana, né? Que acho que o Fitzgerald e eles são os que mais expressam isso, né? Ou pelo menos os que se tornaram símbolos disso, né? Não sei se expressam, mas são símbolos de uma certa sensação de mal-estar, né? Um certo desassossego. Como é que se explica isso? Como é que os americanos veem isso a respeito dela? Como é que os críticos americanos veem, se é que trabalham essa questão de uma inadequação na modernidade, ao mesmo tempo um fascínio por ela, uma coisa complexa, uma situação complexa? Trabalham bastante, né? A geração perdida é fundamental para a própria construção da literatura americana propriamente, né? A literatura americana de valor. E o nome Geração Perdida vem porque o Hemingway no Sol Também Se Levanta, ele vai usar de epígrafe uma frase que a Gertrude Stein disse que nunca disse, mas ele coloca como uma frase dela, né? Vocês são todos uma geração perdida. E depois ela vai meio que lembrar, fala, não, isso aí quem disse foi o cara o mecânico onde eu levei o meu carro. Ela diz, né? O mecânico falando do mecânico mais jovem, que não sabia nada para arrumar o carro. O mecânico mais velho falando do mais jovem, porque o mais jovem era a geração que tinha ido para a guerra. Os franceses foram para a guerra, né, e voltaram meio perdidos. E os americanos também, de alguma maneira, né? E eles tinham essa inadequação, primeiro com os Estados Unidos, porque eram os Estados Unidos racista, né? Vamos talvez até hoje, né? Mas super conservador, religioso, né? E ao mesmo tempo eram os Estados Unidos que saiu fortalecido da guerra, né? Uma potência econômica, e que já tinha, né? Já tinha, assim, já tinha condição econômica, mas não tinha ainda a dominância cultural, não tinha relevância cultural na literatura e não tinha entrado no modernismo, pronto. E aí esses jovens inadequados que vão para a Europa, eles vão construir o modernismo literário americano, né? O Hemingway é um ícone disso, né?
esse modernismo que é construído de fora, né? Que é engraçado que ele vai falar dos Estados Unidos nos contos, mas, né, escrevendo de fora. O Fitzgerald também. Então, essa chamada geração perdida, né, de escritores, especificamente de escritores, ela vai ser a primeira geração, né, relevante na literatura americana, né? Então, isso é muito estudado nos Estados Unidos, porque foi quando, né, temos escritores, né? Aqui estão, né? E tem um conjunto, né? Quer dizer, antes havia grandes escritores isoladamente, agora é um conjunto. Mas vamos passar, porque senão a gente vai... esse assunto do Hemingway tem 1000 caminhos fascinantes para se falar a respeito. Vamos falar para os primeiros livros dele, já que estamos em Paris. Ele publica os seus primeiros livros, são livros de contos, né? Um que é um clássico até hoje, né? Que eu não sei se foi traduzido, eu não sei se houve uma edição com esse nome em português em nosso tempo. E no Brasil não. Que é o livro. É o livro de estreia dele? É mais ou menos por quê? Porque ele publica primeiro, né? Esse In Our Time que você está se referindo é um livro já publicado por uma editora média dos Estados Unidos, né? É o Sheridan Anderson, inclusive, que o indica para a editora. Mas antes disso, ele tem 2 pequenos livros publicados em Paris, né? Um deles tem o mesmo nome, In Our Time. Só que são as sketches, né? Hoje você me perguntou dos contos, eu falei de um que chama No Cais de Yasmina, que é uma dessas que ele vai chamar de sketch, são mini contos, né? E que ele publica num livro de 30 páginas, por uma editora independente em Paris. O outro chama 3 contos e 10 poemas, que também publica por uma editora independente de Paris. Todos são livros pequenos. Se pegar esses livros, eles têm, por exemplo, antes de começar o livro, eles têm 7 páginas em branco no começo e no fim, que era para dar um volume maior, um pouquinho, né? Porque só tinha umas 30 páginas, que era um escritor começando mesmo, iniciando. Tanto que o Ezra Pound fala para ele. Ele chama o Ezra Pound, que está coordenando a coleção no que vai sair um desses livrinhos. O Ezra Pound anuncia o Hemingway como um dos autores, e o Hemingway não tem o livro. Ele não tem, e passa o tempo, ele não tem, e ele manda uma carta para o Ezra Pound falando: olha, obrigado por ter me incluído, se você quiser tirar, pode tirar, eu não tenho, mas eu vou ter. Eu sei para onde que eu estou indo, eu sei o que eu estou querendo. Se ele sabe ou não sabe, hoje não dá para julgar, mas que ele chegou em alguma coisa, ele chegou. E esses primeiros contos, que depois aí ele vai juntar, né, lá os 3 contos daquele livro chamado 10 poemas e 3 contos, e as sketches ali, os mini contos do primeiro In Our Time, que também é fininho, e mais alguma coisa nova, ele vai juntar nesse novo In Our Time. Que é esse primeiro livro de contos por uma editora americana, que em termos, né, de críticos nos Estados Unidos, é o primeiro livro dele, né, o que vai ter alguma repercussão. Como é que o pessoal, eu nunca li nada sobre isso, nem via, como é que Ezra Pound e a Stein reagiram a esse primeiro livro dele? Então, o Ezra Pound é um dos únicos com os quais ele não briga, né? O Hemingway ele tinha muitos problemas, entre eles, assim, se você me ajudou, eu vou brigar com você, porque eu vou me sentir diminuído. Então, a Gertrude Stein, por exemplo, que o ajudou muito, que também era outra que tinha lá, né, os seus problemas de personalidade, geniosa, ela e o Hemingway vão parar de se falar e tal, o Ezra Pound não. Mas à época, quando esse livro é lançado, ele e a Gertrude Stein são muito amigos. Inclusive, ela é madrinha do primeiro filho dele, do John Nicanor, né? O Nicanor é homenagem a um toureiro, mas ele que vai nascer, né? Eles vão para o Canadá para o filho nascer e voltam para Paris. E a madrinha é a Gertrude Stein. E ela, né, e a companheira dela, a Alice, né, que Douglas. E o Ezra Pound também, eles vão continuar amigos a vida inteira, né? E então eles vão falar muito bem do livro,
mas eles são, né, eles são os tutores, eles são, né, os mestres ali. Por exemplo, o Grande e Generoso Rio, né, o livro, que também é O Grande Rio de Dois Corações, tem, enfim, Big Two-Hearted River, é um conto que é icônico hoje, né, porque a gente lê e fala, o que está acontecendo? Depois você tem que saber que é o Nick Adams ali, ele voltou da guerra, então ele está pescando com, né, e tentando se recuperar do abalo psicológico da guerra. A Gertrude Stein, ela falou para ele, olha, o conto não era, ele tinha 10 páginas, tinha uma introdução que explicava tudo. A Gertrude Stein chegou e falou, olha, eu não precisa disso, sabe, não, dá uma reformulada. E aí ele foi além, ele cortou ali as 10 primeiras páginas e ficou aquele conto. Então essas pessoas tiveram um papel muito importante na formação dele, né, com esses apontamentos, com esses incentivos, com as indicações, né, o sistema literário a gente conhece como é que funciona. As indicações para publicação, né, esse In Our Time ele vai para essa editora porque o Sheridan Anderson indica. Então eles foram muito importantes e falaram, fizeram a propaganda do Hemingway, falaram bem. Isso. Agora, me deixar, eu fico falando, Sérgio, me corta. Não, eu já vi que realmente a tua paixão é ilimitada. Depois eu quero ver se tu vai fazer críticas também a algumas coisas literárias do Hemingway, não pessoais, enfim, pessoal é pessoal, né? Mas a questão literária. Mas parece que há uma preferência, deixa eu te perguntar isso, parece que há uma preferência hoje de críticos pelos contos do Hemingway, onde tem alguns que são absolutamente, realmente extraordinários, né? Sobre os romances. Eu queria ouvir se tu acha que existe, porque é uma coisa que quem escreve romance e conto, em geral, paga um preço, né? Quer dizer, você lê os contos do Maupassant, mas os romances se lê menos, né? Você lê os romances do Tolstói e os contos menos. E assim vai. Cortázar, hoje todo mundo fala, o Cortázar bom é o do conto, não é o do romance. O Faulkner. Faulkner, né? Mas Faulkner não conto, porque... romance não conto, isso. Mas os contos são bons também, né? Dos contos, qual é a novidade desses contos, que na verdade é a novidade geral da ficção do Hemingway? Qual foi a novidade? Por que esses contos começaram já se tornaram rapidamente impactantes? Bom, primeiro, né, falar do conto e romance, né? Você disse, os contos do Faulkner também são bons. Eu concordo, mas o que ficou foram os romances, que a gente fala do Faulkner hoje em dia, né? Daquela técnica lá dele. O Hemingway, isso hoje em dia, realmente, o Harold Bloom, por exemplo, diz que, né, o que vale do Hemingway são os contos. Ele vai dizer, todos os contos que ele publicou em vida são contos exemplares, o Harold Bloom disse, né? A gente pode até discordar, mas ele que são todos, mas ele é o que o Harold Bloom diz. E só que à época os primeiros romances do Hemingway fizeram muito barulho. Quando ele publica lá In Our Time, o primeiro livro de contos, e aí ele tem já um romance que ele vai escrever ali, né, no verão de 25 e tal, que é O Sol Também Se Levanta. Que é de 26, então, né? Ele vai lançar em 26, outubro de 26. Que é um romance que, se a gente pegar a crítica do New York Times da época, né, eu tenho o livro aqui com a recepção crítica, e eu me lembro, assim, você acha na internet também a crítica, né, dizendo que é um livro que faz com que a literatura americana produzida então tenha vergonha pelo estilo. Eles vão falar o estilo muscular, né? E aí a gente entra no estilo do Hemingway, né? O estilo muscular, por quê? Porque é teso, porque tem tensão, né? Porque nada sobra. E aí, né, além desse estilo que é um estilo com certeza límpido, eu não vou nem dizer limpo, mais do que limpo, límpido, que é um estilo potente, concentrado, ele
também tem, né? Acho que aí vem falou o que traz de novo. Eu acho que a elipse, né? É o que tá, aquilo que a gente vai chamar depois, ele vai chamar do iceberg, né? O Sol Também Se Levanta é o romance iceberg, digamos assim. A gente nunca. Tem gente que lê e não descobre o que aconteceu com o personagem porque ele não diz. Uhum. Mas a gente sabe, quando, né? Tem uma hora que ele olha no espelho e tal. Então, isso de não contar tudo, né? De deixar implícito ali as coisas, eu acho que junto com esse estilo muscular, potente, límpido, né? Que foi algo muito marcante, muito novo. Primeiro para a literatura escrita em língua inglesa, só que aí por uma questão de predominância cultural, né, que depois, né, ele vai pegar o período que os Estados Unidos ganham ali a potência econômica, viram potência econômica de verdade depois da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra, né, e aí vai usar isso para espalhar a sua cultura pelo mundo. E o Hemingway vai ficar famoso nesse período, então esse estilo dele vai se espalhar aí pelo mundo, vai ser muito imitado, né? Ninguém vai conseguir fazer. Depois o próprio Hemingway vai começar a imitar o seu estilo. Desculpa, o seu estilo, e vai virar maneirismo, mas foi algo muito marcante. E aí ele vai escrever, depois do Sol Também Se Levanta, logo em seguida ele lança uma outra coletânea de contos, né? E depois ele lança o Adeus às Armas. Uhum. Acho que é 1929, né? O Adeus às Armas. Então, ele tem menos de 30 anos, ele faz 30 anos em 1929, ele já tem O Sol Também Se Levanta, O Adeus às Armas e duas coletâneas de contos brilhantes. Então, ele, né, e tem o crítico que fala isso, né? Se tivesse uma competição de escritores, uma luta de boxe, o Hemingway seria o campeão do mundo ali naquela década. Né? Claro. O Faulkner já estreou também com um romance que é bom, mas ele ainda não escreveu. Não era o Faulkner verdadeiro. Não era o Faulkner verdadeiro. E o Hemingway já era o Hemingway verdadeiro. Então ele chega ali, né? E esse estilo dele fica muito famoso. Ele vai unir duas coisas. Quando o Otto Maria Carpo fala, né, no artigo de jornal dele quando o Hemingway ganha Nobel. Finalmente alguém que né, prezado pela crítica, mas também é lido pelo público, né? Claro. E aí ele até comenta, até brinca, o Faulkner sempre foi muito falado pela crítica, mas quem lê o Faulkner... O Faulkner é complicado para ver, né? Então o Hemingway vai conseguir essa popularidade do público e o sucesso de crítica. Algo que é muito, muito difícil, né? Muito raro isso. Uhum. Só que aí ele entra nos anos 30... E o próximo romance relevante vai ser Adeus às Armas, de 1941. Adeus às Armas, não. Tem sido 1941. Mas vamos voltar. Luiz, vamos voltar. Eu quero ouvir aí. Claro, depois é que o Hemingway é um problema. Nós temos que fazer 10 programas para abordar tudo, né? Eu queria ver, tu não acha que esse estilo que no Hemingway é magnífico, né, e que pressupõe essa economia absoluta, mas que não é um estilo jornalístico, como alguns dizem, não um estilo simples, porque eu li uma vez, eu não sei, tu pode me confirmar, que O Sol Também Se Levanta, ele escreveu muitas vezes, ele tinha aquela coisa meio flaubertiana, escrever, reescrever. Confirma isso? Eu estou dizendo porque eu não sei bem. Confirmo nas cartas. É muito interessante, né? Agora traduziram. Na tese eu usei em inglês, mas aqui traduziram, né? Já faz uns anos que traduziram. Tem as cartas da época que ele está escrevendo o Sol Também Se Levanta, né? Que foi assim, ele queria escrever um romance e aí ele vai fazer a famosa viagem para Pamplona, né, tem uma foto famosa, né, dele, da esposa. A esposa some do livro, né, ele funde alguns personagens e ele vai para Pamplona e ele já ali, depois do que ocorre ali, que é o que ele vai ficcionalizar, ele já começa a escrever o livro, a primeira versão. Ele volta, depois ele vai
ele vai acompanhando as touradas ainda por outras cidades e vai escrevendo no hotel, depois fica um tempo escrevendo, ele volta com o manuscrito pronto para Paris. Ele mostra para um amigo, e o amigo fala assim, Rem, é Rem, né? O apelido dele, Rem, você acha que você escreveu um romance, mas você escreveu um livro de viagem. Uhum. E aí ele retrabalha, né? Ele vai mostrando e vai retrabalhando. Aí ele mostra para o Fitzgerald que ele tinha um problema com o Fitzgerald por um motivo muito simples. O Fitzgerald escrevia melhor do que ele, né? E isso era um problema. Ele admirava muito o Grande Gatsby. Ele tentava diminuir o Fitzgerald, né? Na amizade ali, enquanto isso, o Fitzgerald o adorava. E aí ele mostra o Sol Também Se Levanta, igual ele mostrou lá o Grande Generoso Rio para a Guerra do Israel, e o Fitzgerald fala, olha, corta os 2 primeiros capítulos. Ele vai e corta, nem pensa assim. Então ele segue o conselho, e aí ele vai passar o inverno nos Alpes lá da Áustria, e ele fica reescrevendo de novo o livro. E aí, né, o Fitzgerald o indica também, fala desse livro para Scribner, que já é a editora que vai ser a editora dele até hoje, uma grande editora, e aí ele assina um contrato e fica trabalhando ainda em cima do livro. Isso não é só com os romances, os contos dele que ele publicava primeiro em revista, depois ele reescrevia de novo, né, mudava alguma coisa. Isso fica, né? Tanto é que depois ele vai demorar para escrever os próximos romances, né? Desses 2 romances aí iniciais, entre os 3, vamos dizer assim, romances 3 romances do Hemingway, o Sol Também Se Levanta e o Adeus às Armas estariam na tua lista ou não? Estariam, mas eu não conseguiria escolher 3, eu acho que eu escolheria 4. Assim, se você for considerar o Paris é uma Festa também um romance, eu vou escolher o Paris é uma Festa e esses 2. Mas é que, em termos de importância, o Velho Mar ganhou o Pulitzer e alavancou o Nobel, mas né, não é o meu favorito. Por Quem os Sinos Dobram, é um livro muito importante, que não ganhou o Pulitzer porque foi considerado um livro esquerdista, né? Não deram o Pulitzer naquele ano, porque se dessem, seria para esse livro, mas é um livro que às vezes eu acho também que é um pouco enrolado. Esse já um pouco... Ele se perde um pouco, né? Podia ter faltado uma tesoura, talvez, um pouquinho ali. Faltou... Desculpa a palavra, mas ele falava do shit detector. Ele falava do shit detector. Faltou esse detector aí nesse momento. Uhum. E o Sol Também Se Levanta não é tão lido aqui por Brasil, não sei quem está nos assistindo hoje se leu esse livro. Eu acho um livro extraordinário, né? Apesar de... não é um romance, digamos assim, comum, né? Mas essa contenção que tu colocaste muito bem, essa capacidade de alguma forma, de esconder dados da narrativa, né? O personagem, o protagonista, como é que é o nome dele mesmo? O Jake. É o Jake. Teve esse problema, né, que se tornou impotente na guerra, e está andando, essa geração que está aí. É um pouco também, não deixa de ser uma metáfora, né? Não deixa de ser um símbolo, me parece, dessa geração perdida, né? Que está meio... uma certa impotência diante do mundo, não achas isso? Com certeza, acho que sim. E ela é um livro que retrata a angústia dessa geração, porque né, ele retrata a geração que foi a guerra e que está ali vivendo. O livro se passa em Paris, né? Então ele retrata isso muito bem. Ele retrata uma Paris, né, a Paris americana, na verdade, não é a Paris dos franceses, que era uma outra Paris. Mas ele retrata uma Paris em que as pessoas que estavam vivendo ali, elas estavam muito aliviadas que a guerra tinha acabado, a Primeira Guerra, mas ao mesmo tempo elas sabiam que outra guerra estava vindo. Isso, né, eles tinham esse conhecimento que, eventualmente, algum tirano, né, ia dar, né, o Hemingway, inclusive, nessa época, jovem jornalista, ele vai entrevistar pelo Toronto Star o Mussolini. Uma cúpula... Uma entrevista maravilhosa. Maravilhosa, e mais, ele vai ter antevisão aí de falar, esse cara vai dar problema. Ele fala isso nas caras, comenta coisa.
eu li essa entrevista faz mais de, sei lá, acho que faz 50 anos, e eu nunca me esqueço, me corrija se é uma falha da memória, ele chega e o Mussolini finge que está escrevendo, então ele percebe o caráter de representação, digamos assim, o caráter histriônico daquele ditador, que quase de opereta, não é bem de opereta, mas quase de opereta, né? E isso é antes, quando todo mundo achava o Mussolini na época, né? Eu acho maravilhoso. É uma entrevista espetacular, é uma matéria espetacular, né? E de percepção. Tu preferes e o Adeus às Armas? Me fala alguma coisa. Vamos tentar, para quem não leu, porque tem muita gente assim, eu não estou com ele aqui, ele é muito grande. Tem gente que não gosta, tem gente que diz, eu adoro o Adeus às Armas. Eu discordo totalmente, eu adoro também, adoro. Ele é um livro muito diferente, acho que é um romance mais maduro do que o Sol Também Se Levanta, e ele é um estilo totalmente diferente. Quando eu visitei a casa museu Hemingway, né? E ali lá em Oak Park. E aí você tem uma coisa que eu me dei conta, porque eu tinha lido em português. E ali eu li assim alguma reportagem, algum crítico falando como o Adeus num quadro, né? Como o Adeus às Armas ele começa com prosa poética. Eu falei, que? O Hemingway escrevendo, né? Aí eu fui ler em inglês e realmente o ritmo do primeiro parágrafo é espetacular, porque é um ritmo que descreve a rotina dos soldados ali na Itália, é meio que um vai e vem. O Adeus às Armas, né? E aí tem aquele final, gente, o final do Adeus às Armas, ele ensina a escrever. Porque ele é narrado, né? Ele é narrado de um modo duro, seco, porque se ele não narrasse daquele jeito, ia ficar muito melodramático, ia ficar... É uma sabedoria narrativa que tem ali, causa um impacto no leitor. E aí você falou, né, falando do estilo, a Linda Wagner Martin, que é uma estudiosa, tem um pequeno vídeo dela falando isso, uma palestra no YouTube, eu acho também maravilhoso, que ela fala assim, quando a gente entra num texto do Hemingway, é como se a gente entrasse num quarto escuro e tomasse alguma coisa, viesse em cima, a gente não sabe o que é. Mas a gente sabe que foi atingido, sabe que está acontecendo alguma coisa, mas não sabe o que é, assim. Que é uma coisa impactante. É essa sensação que eu tenho ao ler os melhores textos do Hemingway. O Adeus às Armas ficou muito... ele é reconhecido, né, hoje como a melhor descrição da experiência dos Estados Unidos na guerra, né? O grande... Se precisava de um romance de guerra que retratasse como os americanos, né, participaram da Primeira Guerra. E o livro tem uma descrição, né? O Hobsbawm fala isso, acho que na Era dos Extremos ali. Uma descrição que, assim, muito verossímil da batalha, fala de uma das batalhas ali que... Né, Caporetto, né? A famosa batalha de Caporetto. E você acha que o Hemingway estava lá, você acha que ele estava, mas ele não estava. Como é que ele descreveu aquilo sem estar lá? Como é que ele criou aquilo? Né? Enfim, técnica, ele pesquisava muito, e, enfim, mas você jura que ele estava lá. Ele até, né, às vezes vai gostar de vender, mas não estava. Sabe que tu falaste isso da linguagem? Mesmo na tradução que eu li, que era do Monteiro Lobato, que já era uma tradução de outrora, né? Mesmo nessa edição, eu estou vendo aí que tu deve ter assim. Eu estou procurando aqui, eu tenho tudo aqui. Tem aquela edição Companhia Editora Nacional. Eu acho que é isso, né? Na verdade, aqui eu estou aqui dessa. A gente falar com o fanático, tem seus problemas, mas tem também suas maravilhas. Porque eu também tenho essa edição do Por que Ensinos Dobram, tudo é dos 60, quer dizer, eu acho que é antes, 50, o outro, não sei se esse é 60. Essa aqui é antes ainda, viu? E eu estou apavorado aqui, para falar a verdade, Luiz, porque nós temos aqui uma combinação que eu tinha apresentado, tu me fez umas sugestões do que podíamos abordar aqui, e nós recém começamos... Já está acabando. E já está acabando, nós nem começamos a falar do Hemingway, nós temos que falar daquela coisa dele, né? Me seduz também um pouco, me fascina, ao mesmo tempo que horroriza, aquele declínio dele, o alcoolista, né? Paranoico, né? Tudo isso tem um bocado de coisa para a gente falar.
Mas deixa aqui, só no Adeus às Armas, esse começo maravilhoso, e aquele amor maravilhoso, né? Porque romance de amor, eu acho um dos grandes romances de amor, junto com o Gatsby, né? Talvez gosto muito do Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera, a Amante da Marguerite Duras, são os romances de amor do século, né? São lindos, né? Também como romance de amor. Será que ele chegou? Porque foi baseado numa relação dele com uma enfermeira. Será que ele chegou a ter um conhecimento bíblico dessa enfermeira? Ou foi uma coisa assim meio conhecimento bíblico. Então, porque sabe tudo. Vamos entrar agora um pouco na Caras, literatura Caras. Não dá para a gente, né? Essa questão não dá para ter certeza, evidentemente, mas tem. A enfermeira ficou famosa, né? Por causa disso. Depois famosa. Você sabe que depois, quando ele. Porque o que aconteceu, né? Aquilo é o livro. Como é que foi na vida real? Ela achou um conde italiano e mandou o Hammer para o escanteio. E aí ele volta, né? Porque eles combinam que ele volta, ele vai juntar dinheiro, ela volta para eles casarem. Só que ela fica lá ele que volta da guerra, volta ferido, né? E ela fica lá trabalhando como enfermeira na guerra. E aí a distância e tudo mais. E aí apareceu um conde italiano rico e tal, que pede, né, para ela em casamento. Ela aceita, né? Ela se apaixona e tudo. E ela termina, não tinha como ser de outra forma, termina por carta. O Hemingway fica assim, né, jovem, né, 19 anos, arrasadíssimo. É uma decepção muito grande, mas muito grande. Ele fica em depressão, fechado em casa, né? E depois ele, enfim, se recupera. Quando ele já está com a Radley, ela manda uma carta para ele, a enfermeira, dizendo que, olha, não deu certo o casamento, a família do cara não era legal e tal, né? E aí, mas aí ela fala, aí ele fala, não, eu tô aqui, vou casar. Ela fala, que bom, seja feliz. E aí eles nunca mais se viram. Mas né, isso ficou, essa história ficou, né? E depois ele transforma isso. Agora, isso que você perguntou, eu não tenho como saber, mas porque ele mentia muito. O Hemingway, ele inventava histórias assim, ele era mitômano, né? Ele, o Faulkner, né? O Faulkner inventou que foi para a guerra, sabia dessa? Inventou que foi para a guerra. Quando a guerra acabou, ele estava treinando com a Força Aérea Canadense para ir para a guerra, mas ele inventou que foi, porque tinha que ir, senão não era homem e tal. O Sheridan Anderson, outro que mentia, assim, e o Hemingway também. E aí quando ele, por exemplo, quando ele morava em Paris, ele foi viajar para Arles ali, né, para ver o Van Gogh, as paisagens do Van Gogh, e ele mandava cartas pro Ezra Pound dizendo, né, como que ele estava frequentando os prostíbulos de Arles e tal. Ele não caía em prostíbulo nenhum, mas ele queria fazer a imagem de que ele era, né? Devasso, né? Então, Jovem devasso. Ele fala nas cartas para os amigos e tal, espalhou, mas ao mesmo tempo, difícil que, não sei, né? Isso aí, o que importa é que na literatura virou, né? Um negócio quente, um romance muito legal, o romance, esse romance. Quando você falou romance de amor, né? Eu acho que pega mais o leitor, assim, é um romance menos estranho menos incomum do que o Sol Também Se Levanta, né? O Sol Também Se Levanta é um romance historicamente muito marcado, né? Aquela geração, às vezes, hoje em dia a gente não entende aquela angústia presente. E um certo vanguardismo também da linguagem, né? Mais patente, mais flagrante, que normalmente é um pouco... Você tem que ler com calma, senão eu fiz uma experiência de dar para alunos, já na faculdade, a maioria não gostou do livro, né? E eu tenho certeza que se tivesse dado Adeus às Armas, o Velho Mar todo mundo já leu, né? Mas eu acho que teria sido uma resposta mais imediata, porque ainda que seja um romance que também tem suas inovações, ele começa narrando numa voz coletiva, né? Depois passa para o narrador. Deixa eu voltando ainda aos contos, eu te pedi que tu selecionasse
no teu gosto. Eu sei que é muito difícil num contista, mesmo que pedir sei lá, no Borges, no Onetti, no Rubem Fonseca, né, no Machado, selecionar 5 contos. Foi uma tarefa inglória que eu te dei. Mas tu selecionaste os 5 contos que tu considerarias assim, pô, os contos supimpas, né, os contos soberbos, né, eu sei que tem muitos outros, eu teria outros na minha lista, e esses aqui até eu já não... Uns eu acho que eu não li, outros eu vou ler correndo hoje na edição, que eu acho que é a edição que se tem, né, Luiz? Essa edição aqui, que é a edição... Tenho essa, né? Tenho essa mais antiga aqui, ó. Eu tenho a mesma, essa edição. Mas essa aí é só um volume, não? Essa edição antiga não, também são dois. Também são 2 volumes. São 2. Agora são 3, né? São 3 volumes agora. 3. É uma coleção que tem um preço acessível, está nas livrarias. Sim, né? Sim. É um preço de Sérgio, 30, 40 reais. Eu tenho essa aqui, né? Tudo em inglês aqui, completo. E é contos completos, não? Completo. Depois, agora, de vez em quando publicam algum ainda que ele deixou inacabado e não publicou por bom motivo, mas mas aqui é tudo que tem publicado, né? Até a época. Bom, eu vou partir aqui para um compromisso. Algumas semanas para passarmos, porque nós mal começamos a falar do Hemingway, né? E tem muito assunto que é importante nele. Eu quero falar, mas isso no próximo encontro que a gente marcar, eu quero falar contigo sobre esse cancelamento que está, uma tentativa de cancelar o Hemingway, né? Que hoje se verifica, não é apenas nos Estados Unidos, né? A ideia de que seria... Mas senão não vamos falar agora, eu nem vou tocar nesse assunto, mas esse é assunto que a gente pode vir a falar. Eu queria também depois falar contigo um outro assunto, que é essa persona que ele foi criando, né? Ele foi criando um personagem, né? Um pouco assim, tipo Paulo Francis criou. Existiu Paulo Francis, que era uma pessoa pessoalmente delicadíssima, afável, educada, e o Paulo Francis, né? Digamos que atirava setas no mundo inteiro. E também um outro assunto que eu queria tocar. Eu queria tocar contigo na relação dele com o Fitzgerald e naquela famosa frase, né, dos ricos, né, que eu acho que é importante para a gente caracterizar 2 tipos de romances diferentes, 2 tipos de criadores romanescos diferenciados. Tudo isso eu queria falar. Nós temos que falar do Por Quem os Sinos Dobram. Nós temos que falar sobre O Velho e o Mar. Eu não posso deixar os nossos espectadores, que eu tenho certeza adoram O Velho e o Mar. Tem gente que não gosta, tem gente assim que acha O Velho e o Mar, não é? Mas eu já encontrei, por exemplo, assim, o Edmund Wilson, né, que é um sujeito rigoroso, né? Ele considera O Velho e o Mar uma obra-prima. O Mário Vargas Llosa, que é um grande crítico, com grande perspicácia, né, considera O Velho Mar também um livro excepcional. E é que ele ficou um pouco, tipo assim, um pouco os livros do Garcia Marques, um pouco o Saint-Exupéry, porque O Pequeno Príncipe, eu trouxe um professor sofisticado de Buenos Aires, uns anos atrás aqui, o Daniel Link, e ele deu uma aula soberba, mostrando a influência existencialista no Pequeno Príncipe. Os professores também fazem isso, os críticos eles inventam coisas também, né? Eles também mentem às vezes, mas eu não sei se é verdade, mas que a palestra era maravilhosa. Então nós temos 500 coisas. Eu quero agora que tu me fale os teus 5, eu tinha um que eu não consegui decifrar, que faltou uma palavra e eu não achei. Era do Rio. Do Rio? Era o Rio, o Grande e Generoso Rio, que é o Grande Rio de Dois Corações, tem 2 traduções. Perfeito. Até vou marcar aqui o Grande e Generoso Rio. Não vai estar na lista que tu me desse, eu vou passar aqui. Mas, por favor... Já pensei em outro também agora. Pensei na Volta do Soldado, agora que a gente estava falando. A Volta do Soldado. E os famosos? As Neves de Kilimanjaro, tu não te agrada? Não é que não me agrada, é que esses contos mais longos, eu acho, As Neves de Kilimanjaro, eu acho que narrativamente, assim, ele é muito bem construído, né?
né, aquele final, aí ele vai... Né, não sei se eu posso dar spoiler, né? Mas dá spoiler, porque ninguém vai lembrar. Dá uma virada no final, que, né, ele vai, o sujeito já está morto e continua a consciência dele ali, e ele vai lembrando também, né? É um conto do Hemingway, não sei se você concorda, Sérgio, é um conto do Hemingway que já não tem aquele estilo pelo qual o Hemingway ficou tão famoso, porque ele é um conto que vai usando mais a mesma, não é fluxo de consciência, mas ele vai relembrando coisas, né? Tem a ação presente, né? O tempo presente da ação, e tem o tempo passado, que são flashes da memória, né? Ele jovem em Paris, por exemplo, né? Ele recorda ali o aroma, né? Da Place ali, da Praça de la Contrescarpe, ele fala dessa rua, dessa praça, enquanto isso vai se passando aquilo, né? E tem a simbologia, né? Eu acho que tem um animal ali que acho que é hiena, talvez, não sei, mas eu acho um conto muito, muito bem construído. Eu acho que os mais curtos são mais potentes, assim, sabe? Eles te dão um soco quando a gente lê. Tu te lembra deles aí? Vamos ver se a gente põe aí. Vicente, se tu está nos ouvindo aí, por favor, também deixa primeiro o Luiz falar os contos, os teus contos. Vamos ver se eu me lembro. Obras-primas. Eu anotei aqui. Eu acho que eu falei do acampamento de índios. Falou acampamento de índios. Acampamento de índios é um conto maravilhoso. Por que é maravilhoso, né? Vou falar, esses adjetivos também são vazios, mas mas se o cara se compromete, eu gosto do adjetivo, é um compromisso teu. É maravilhoso. Primeiro porque é aquilo que se fala do Hemingway, que a gente acabou não falando do estilo dele, que é muito concreto. Um estilo concreto. Sabe, os adjetivos são concretos, são muito bem colocados, e as ações são concretas. Além de trabalhar uma relação que é muito importante, né, nos Estados Unidos, que é a relação com os índios, né? O pai dele vai, né, junto com o tio, vai lá fazer um parto no meio da noite no acampamento de índios. É algo muito forte o que acontece ali. Esse eu não vou dar spoiler, porque ele é curto, tem que ler algo mais muito forte, que te arrebenta quando você lê aquilo, e tem um final, né, quando o pequeno Nick Adams acompanha tudo aquilo, eles, né, ele depois que tudo aquilo acontece, eles vão tomar o barco de volta. Né? Conto dramático. Não, é super. E aí tem um final, depois, quando eles vão tomar o barco de volta, que o Nick fala assim, né, acho que o sol está nascendo, que eles foram de madrugada, e é uma criança vendo tudo aquilo, tem essa questão, né, o narrador, né, o foco narrativo na criança. Quando o pequeno Nick sai, ele olha o sol nascendo, ele pensa assim, e o Nick pensa, né, o narrador diz, e o Nick pensa que ele nunca vai morrer. Né, ele tem uma ideia de que ele nunca vai morrer, olhando aquele dia nascendo, e que contrasta com o que aconteceu. Então, esse eu acho um conto... E está embutido aí, o sol também se levanta, né? A ideia do sol também se levanta um pouco, né? A vida segue, né? O título do romance ele tira da Bíblia, né? Do Eclesiastes, claro, e tal, mas aí tá esse sol também, né? Que o sol volta a nascer, né? Não importa o que acontece. Aí eu falei no Cais de Esmina. No Cais de Esmina exatamente. É um mini conto que trata ali acho que é da guerra turco-grega e tal, e também tem uma cena, né? Tem a cena, acho que é a cena dos cavalos ali, que eles vão abandonando, que é um negócio muito forte, que é muito pequeno, né? E tem uma ironia, né? Uma ironia dramática histórica também, porque trata ali desse período, mas tem uma ironia do narrador, que ele fala, não, olha como são legais ali, né? Se um dos lados da guerra, né? Se um dos lados não é tão legal, veja como o outro lado é legal. E aí conta um negócio horrível que o outro lado fez ali. Né? E é muito curto e a cena é muito potente, assim, a gente lê e fica, né? Deixa eu ver o que mais. Eu falei um lugar limpo e bem iluminado, que também é um pouco famoso, né? Um lugar limpo e bem iluminado é um conto que a gente também é um daqueles que a gente precisa
O leitor precisa de ter lido outras coisas para chegar nisso e para apreciar do jeito que se deve. Esse é um conto que o Hemingway escreveu depois, já, quando ele também já tinha passado por outras coisas. Mas aí tem uma sutileza, né? Tem o iceberg ali, né? Ficou famoso o nada e pues nada, né? Ficou famoso lá no final, aquele Pai Nosso existencialista. Esse conto tem muito do existencialismo, né? Pelo menos aliás, é só para falar que o Sartre tem um texto publicado, né? Acho que é na New Republic, dos anos 40, em que ele fala como o estilo do Sol Também Se Levanta influenciou o Camus e outros escritores ali. Mas aí vamos lá para os contos. Eu falei do Lugar Lindo. Aí já falou três, aí tem o Colinas. Esse Colinas como Elefantes Brancos é aquele famoso que o Harold Bloom esse é um clichê, fala, né? Eu falei porque ele é muito bom, mas ele é um clichê no sentido que todo mundo fala, porque ele é realmente muito bom. Então, né, como é que você vai tirar? Mas esse nem precisa falar. Todo mundo, em toda aula de conto, seja de escrita criativa, seja de teoria do conto, você vai passar por isso. Isso. Não tem como. E tem uma boa razão, né? E aí tem um último aqui, para nós fechar parcialmente. Eu já recebi aqui pelo WhatsApp agora de um amigo meu que nos assiste no Rio de Janeiro, ele tem uma plataforma de cursos, e já quer que tu dê um curso lá sobre o Hemingway. Depois eu vou fazer os contatos aí, né? Eu vou me matricular nesse curso sobre o Hemingway. Acho que esse é o mais famoso de todos os contos, até por causa do filme, que é Os Pistoleiros. Os pistoleiros. Sérgio, deixa eu só complementar, que a gente acabou não falando do Colinas tanto, mas assim, tem uma coisa, todo mundo fala do Colinas como Elefante Branco por causa do iceberg, né? Do que está acontecendo e não é dito, né? Não é explicitado, mas ele tem duas questões. Uma é o começo, se alguém for, né, só ler o começo ali e vai ver como o começo tem, né, a semântica do começo, como vai falar de secura, né? De falta de vida, naquele começo ali, e como isso é representativo do que está acontecendo. A outra coisa é que, se a gente pensar naquele conceito a questão do conceito do Foucault, daquele aparelho, daquele negócio, da Idade Média que cerca as pessoas são observadas e não podem, né, não tem liberdade para se expressar. Vou lembrar do conceito, mas é o que tá a gente aplicar no conto. Minha esposa, meu bem, qual é o conceito? O panóptico. Tem um assistente de classe. Não, ela é uma professora muito mais brilhante do que eu, de literatura, inclusive. É o panóptico, né, do Foucault, que assim, eles não podem falar o que eles falam, eles não podem explicitar do que eles estão falando, que eles estão na Espanha, né, na Espanha franquista, da Guerra Civil, também um país super católico, conservador, eles não podem falar, e tem só uma cortininha separando ali, né, a mulher do bar da estação fica trazendo cerveja, e aí a gente chega nos Pistoleiros, que é um conto que ele também mudou a história do conto nos Estados Unidos, porque ele foi publicado primeiro na revista da Scribner, né? E aí todo mundo passou a escrever aquele tipo de conto, que é uma espécie de... A gente fala que é um conto policial, né? Porque tem ali um crime, mas é muito mais do que isso. É um conto... Sabe qual é o ponto desse conto, assim? Eu não sei se você concorda, Sérgio, né? Porque o Nick Adams tá numa lanchonete típica da época, né? Tem lá um croquete de ervilha. Nunca entendi o que é esse negócio. Deve ser uma coisa meio podre. Sei lá o que, mas né? O pessoal tá pedindo ali, tem um cozinheiro, e aí chegam os bandidos, né? E eles são uns bandidos que, se a gente for ver hoje, são até uns bandidos um pouco estereotipados. Civilizados. Porque eles vão falar, né? Não, olha que gracinha isso que ele está falando, ele não sabe de nada. Você acha que é isso, Sérgio? Aí eu supondo que você seja um bandido, Sérgio. Você fala, não, Luiz, eu acho que ele deve estar escondendo alguma coisa, tá? Traz lá um croquete de ervilha e um ovo com bacon, né? Aí eles ficam ali, tem aquele diálogo maravilhoso. E aí depois, né, a pessoa que ia aparecer que eles iam matar não aparece, e o Nick, né, quando os bandidos vão embora, o Nick sai e vai correndo para a pensão onde essa pessoa mora.
né? Que é um lutador, é o sueco, né? O lutador, um ex-lutador. E aí ele chega nessa pensão e tem até eu li um dramaturgo inglês que veio para Flip, já esqueci o nome agora, mas o cara que escreveu o roteiro do Shakespeare Apaixonado, o filme, ele é dramaturgo, ele fala que ele acredita nesse conto quando o Nick chega e a dona, chega a mulher que era para ser a dona da pensão, ele fala, senhora Margarida, eu vim falar com... Aí ela fala, não, eu não sou a Margarida. Ah, tá, mas eu vim falar com o sueco. Mas esse detalhe que é o acaso ali, não é a pessoa, mas aí, enfim, ele vem falar com o sueco e fala, olha, foram lá no bar para te matar. Você tem que fugir. E aí o sueco fala, não vou fugir, eu vou ficar aqui. Ele fala de uma descrença, né? Com tipo, não dá mais para fugir, eu vou ficar aqui. E os caras saem, ele sabe que os caras vão lá procurá-lo, né? Eles sabem que os caras vão procurar para matá-lo e ele vai ficar ali, né? Então, e aí o Nick sai com a cabeça, esse cara, né? Esse cara vai ficar aí, os caras vão lá para matá-lo. E a gente imagina que vão matar, mas não sabemos se vão, quer dizer. Provavelmente vão, mas é aquele estoicismo, né, dos famosos estoicismo dos personagens do Hemingway. Luiz, depois eu vou colocar esses contos aí, Vicente, se estiver nos ouvindo, coloca esses contos, nós vamos colocar no Face também, dos Face que estão transmitindo, para o nosso pessoal, os que não leram os contos do Hemingway, que inveja, né? E eu estou com inveja do Luiz de saber tudo isso, do Hemingway, né? Ele é um delirante, eu gostei dele de cara, eu não o conhecia, mas eu vi que ele é um delirante, um leitor delirante, né? O leitor delirante é assim, ele fala com entusiasmo, ele fala com ardor e sabe tudo de um grande escritor. Portanto, eu vou te chamar com certeza rapidamente para a gente continuar, nós vamos ter que fazer um Hemingway, o retorno, né? Porque não conseguimos, né? E algumas questões que estão, essa questão da pulsão de morte que existe nele, esse estoicismo, esse enfrentamento, né? Tudo isso que compõe um quadro desse escritor que foi um mito. Eu me lembro, eu tinha 14 anos quando ele se matou, quando ele se suicidou em 61, e fiquei realmente chocado. Não tinha lido ainda, mas ele era uma figura pública, ele era uma figura na época, né, já era uma figura extraordinariamente reconhecida. Muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos continuar. Na semana que vem nós vamos falar do Memórias Póstumas de Brás Cubas, cujo em livro faz 140 anos. Eu vou sugerir para quem gosta, quem tem tempo, um curso que um professor, que foi professor aqui atualmente, professor na Universidade de Brasília, Eduardo Wolff, vai dar sobre literatura italiana. Eu assisti a um curso dele sobre romance de formação, foi maravilhoso, e ele vai pegar 3 figuras espetaculares. Depois eu vou ver se um dia ele não vem falar de uma dessas figuras. Dino Buzzati, Lampedusa com Leopardo, Dino Buzzati, o Deserto dos Tártaros, e o grande romance italiano para muitos do século XX, A Consciência do Zeno, do Svevo. No meu Face eu vou botar lá como localizar, como ver, é um curso pago, mas enfim, eu tenho certeza que quem quiser fazer vai ter um belíssimo curso, e já vamos ficar aqui, já falei para o meu amigo, sim, o Luiz vai dar um curso pago sobre o Hemingway, né? E, claro, vou ter que te controlar, vão ter que te botar numa camisa de força para que tu puder dar isso em 3, 4 aulas, porque eu vi que tu gostaria de falar pelo menos um semestre inteiro sobre o Ernesto Hemingway. Sérgio, eu que agradeço, e só acho que para dar a palavra final, para não ficar tão mal na fita aí com o pessoal que cancela o Hemingway, né? Acho que a gente tem que problematizar e apontar os problemas, né? Mas também olhar, né, a obra, as inovações e tal. E queria agradecer, eu vi o comentário aqui. Primeiro dizer que inveja eu tenho muito mais de você do que você de mim, tenho certeza. Mas
agradecer a professora Maria Eunice, que foi quem orientou minha tese alguns anos atrás, hoje é minha colega na universidade. Está nos assistindo? E que, assim, eu não saberia tudo isso se não tivesse orientação dela, que é rigorosa, né? Eu não ficaria assim, né, falando, se ela não fosse tão rigorosa, não fizesse, né, ir a fundo e pesquisar. Então, a Maria Eunice... Se ela estiver nos assistindo, eu mando 1 milhão de beijos para ela. Ela vai estar aqui, porque eu já antigamente esse programa era ao vivo. E ela já veio, e foi sensacional, ela tomou conta, né? E eu vou trazê-la para fazer aqui, porque tem muita gente que não estava, que não assistia lá, e que assiste aqui também. Ela assistiu, ela viu aqui agora, está me dizendo aqui que ela assistiu. Obrigado. Nós já passamos 27 minutos do prazo, veja bem. Tanto é o entusiasmo que tu tinhas, e eu confesso que também fiquei mais entusiasmado ainda com o Hemingway depois desse teu papo. Valeu. Um abraço, gente. Tchau para todos. E vamos estar no meu Face, no Face também da coordenação, o nome dos contos que ele cita. Eu vou colocar aquele do Rio também, a Grandeza do Rio. E até lá. Tchau. Passamos.